Seja bem-vindo a mais uma live do Viver na Espanha. Tudo bom? Espero que sim. Eu sou a Caroline Tim, do Viver na Espanha, uma empresa onde a gente faz consultorias, cursos online, e-books e te ajuda a fazer todo esse processo de mudança do Brasil para a Espanha, tá certo? E ajudamos os brasileiros que estão aqui também na Espanha. Tudo bem? Seja bem-vindo. Gersi, seja bem-vinda a mais uma live com a gente. É um prazer te receber aqui. Tudo bem contigo? Obrigada pelo convite. É um imenso prazer, é um imenso prazer mesmo. E sim, tá tudo bem comigo e com você? Tá tudo bem também. Gersi, te apresento para quem não te conhece. Tá, então, meu nome é Gersi Marins, eu sou advogada brasileira, eu trabalho com acordo previdenciário internacional. Então, eu ajudo as pessoas a conseguirem uma dupla aposentadoria, né? Então, como planejar uma excelente, uma não, né? Duas aposentadorias. É isso que eu ajudo. E não só em relação à aposentadoria, mas também eu ajudo na questão de saber estar se protegendo daqueles imprevistos na vida, né? Então, na questão de um auxílio-doença, né, que é o famoso auxílio por incapacidade temporária, a permanente e inclusive também a questão da pensão por morte. Então, eu sempre falo para os meus clientes, gente, não vamos pensar somente na questão da aposentadoria, que é um benefício programável, mas vamos pensar também nessas situações que às vezes a gente não tem controle, né, Carol? Uma doença, por exemplo, a gente não tem controle. Né? Eu já tô quase 3 semanas aí que eu peguei uma super gripe e fugiu do meu controle, né? Então, isso foi só uma gripezinha, mas às vezes tem intercorrências maiores, né? Com certeza. Um, Gersi, fizeram uma pergunta sobre a transferência de aposentadoria. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Eu adorei o termo transferência de aposentadoria. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente fala no acordo previdenciário internacional, nós vamos falar, eu acho que o melhor verbo é o fluxo e não transferência, porque você não faz assim uma transferência de uma aposentadoria de um país para o outro, porque a maioria das pessoas, elas pensam o quê? Eu vou pegar a minha aposentadoria e vou mandar tudo para a Espanha, ou então vou pegar da Espanha e vou mandar para o Brasil. E não é assim, o que a gente trabalha é sobre o tempo de contribuição, como que está a situação daquele trabalhador imigrante, né? Então, como que está a situação no Brasil? Como está na Espanha? E aí sim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar e, através das nuances do acordo internacional, aplicar as melhores regras. Então, isso é bem Ótimo, importante. ótimo. Tá, vamos falar um outro tema que a gente conversou um pouquinho antes de começar a live, sobre quem tem nacionalidade espanhola e trabalhou no Brasil. Tem bastante confusão com esse tema, né, Gersi? Tem muita confusão. O que que acontece? Gente, assim, quase que 100% das pessoas que entram, eu não vou dizer 100%, mas 99% dos clientes que entram em consulta comigo, ou no início, ou no meio, ou no finalzinho da consultoria, sempre me fazem a pergunta, né? Eu tenho a nacionalidade espanhola. Qual que é a minha vantagem? E assim, para a Previdência, basicamente nenhuma. E por que nenhuma? Porque, na verdade, quando nós falamos em benefícios previdenciários, nós falamos em filiação e contribuição. Então, não é a questão da nacionalidade. E aí eu faço um paralelo com quem é brasileiro. O fato da pessoa ser brasileira não significa que ela vai ter direito a uma aposentadoria, né? Para ela ter uma aposentadoria, ela tem que contribuir. E no mínimo de 15 anos, né, de tempo de contribuição, para quem já está aí no sistema antes da reforma, né?
61 anos e 6 meses é o mínimo exigido para as mulheres, né? E 65 anos para homem. Então, você vê, você é brasileiro? É brasileiro, mas você teve que contribuir por um tempo mínimo e teve uma idade. E na Espanha, a mesma coisa. Então, você também vai ter o tempo mínimo, que são os 15 anos, também vai ter que contribuir e, no mínimo, hoje está em 67 anos a idade, né? Tem algumas considerações sobre a pré-jubilação, mas eu vou focar aqui na regra geral, então por isso que eu estou falando dos 67 anos. Isto para homem e mulher, né? A Espanha, ela não distingue se é homem ou mulher para requerer aposentadoria por idade. Já no Brasil, ainda tem essa vantagem, as mulheres ainda levam um pouquinho dessa vantagem, né? A tal da igualdade às vezes prejudica a gente, gente. A Pois é, igualdade para mulher, né? pois Enfim. é. Eu tô. Não, não vou conseguir. Eu achei que achei que tivesse mandado pelo. Não me lembro o segundo tema que a gente tinha separado, Jersey. Ah, o segundo tema era assim, nós havíamos comentado também sobre a questão da ter nacionalidade, que é um tema que você sempre recorre, que é a questão do voluntário, né? Do retorno. Uhum. É, Então, isso é uma facilidade de ter a nacionalidade. sim. Não vai para o previdenciário, mas tem uma outra questão. Todo cidadão espanhol que vive no Brasil ou em outras localidades do mundo retorna voluntariamente para a Espanha. Ele tem uma certa ajuda econômica para reiniciar sua vida aqui, tá? Não é uma ajuda eterna, não é uma ajuda que tu vai poder comprar uma casa nem nada. É uma ajudinha mensual para tu poder pagar teus gastos iniciais aqui e que essa regra de retorno voluntário, ela depende de cada comunidade da Espanha. Mas a regra comum que existe é essa ajuda inicial para imigrantes espanhóis retornados voluntariamente para a Espanha, porém não é igual em todos os lugares. Mas se você é espanhol e está voltando para a Espanha, você tem direito a essa ajuda econômica do governo, tá certo? Boa noite. Para registrar um benefício, né? Além do Uhum. visto, um benefício de ter a nacionalidade espanhola, né? Porque a gente não pode deixar um requisito assim, ah, não tem, né? Não tem nenhuma validade. Tem e muita validade, né? Tem um valor assim que eu acho que não poderia nem calcular. Mas para a questão do previdenciário é isso. Tem que contribuir. Tem que contribuir. Tem que contribuir, tem que E o pagar. segundo era sobre a aposentadoria. Sobre a aposentadoria. O que que eu gostaria, assim, de deixar, assim, de dica e registrado aqui para todo mundo? Qual que seria o melhor dos mundos, né? O pessoal, quando começasse a trabalhar, ela já começasse a planejar a aposentadoria dela. Infelizmente, não é isso que acontece, né? Às vezes, eu já vou atender o cliente com 60 anos de idade, às vezes um pouquinho menos ali, 55, 60, que fala assim, olha, já tô chegando à minha idade, eu já quero me aposentar. E às vezes não tem nem o tempo que contribuiu, não tem o tempo mínimo de contribuição. Às vezes trabalhou, mas não teve aquela questão do acompanhamento de todos os pagamentos das contribuições previdenciárias. Aí a empresa faliu, ou então perdeu a carteira. E aí, gente, o que que acontece? Todo esse histórico de contribuições, elas vão se perdendo pelo tempo. E vai chegando uma certa idade que a pessoa, ela não quer mais trabalhar. O que ela quer é uma renda passiva. O que ela quer é se aposentar. Então, qual que é o meu conselho? Você que tem você que tem uma condição, independente da sua condição, pense na sua aposentadoria. Pense que em algum momento você vai querer parar de trabalhar.
é normal. Às vezes você pode até mudar de profissão, mas você tem que pensar naquela, sabe, de daquela desacelerada. Então, e para você fazer isso é através de um planejamento, é você planejar a sua aposentadoria. Muitas vezes, sabe, Carol, eu vejo os clientes falando assim: eu não vou pagar uma previdência social, a previdência pública, porque eu não sei como vai estar lá na frente. Só que também essa pessoa, ela não faz uma previdência privada. Ela não tem economia nenhuma e quando chega com 60 anos ou 62, às vezes batendo na porta do escritório, olha, qualquer coisa me serve, até um salário mínimo. Então, hoje, né, eu estou tendo o privilégio de falar para os seguidores viver na Espanha e também para os meus seguidores o quê? Vamos planejar. O nosso futuro é hoje que a gente começa a programar. Poxa, se eu começar a contribuir com um determinado valor mensal por mês, de quanto que vai ser a minha aposentadoria pública lá no Brasil e na Espanha, como que está a minha situação, saber o histórico de contribuição, realmente o empregador está fazendo recolhimento, será que aqueles recolhimentos que eu estou efetuando como um trabalhador autônomo, realmente está entrando ali no extrato previdenciário? Uma outra informação muito importante também que eu quero deixar é a questão da carteira digital. As pessoas acham assim, agora que já tem a carteira digital, então eu posso simplesmente pegar e descartar a minha carteira, a carteira normal de papel. Não, gente, isso é um documento previdenciário. Isso tem que ficar guardadinho. Por quê? Porque no momento do requerimento de uma aposentadoria, é muito importante ter todos os documentos, porque o INSS, ele pode requerer a qualquer momento. Então, a minha dica hoje, assim, ó, valiosa, fique de olho na sua aposentadoria. Principalmente, né, para esses clientes que não basta viajar, né? Tem que morar em outros países, sempre está planejando morar em outros países. Então, fiquem atentos à contribuição previdenciária, né? E isso é muito interessante, sabe, Carol? Vou contar um caso, assim, de um cliente rapidinho que eu achei muito legal. Para mim, ele foi assim... Assim, eu achei muito interessante. Olha só, ele é brasileiro, do Rio de Janeiro, e aí ele está em Portugal, ele está morando em Portugal, então eu estava dando a consultoria para ele de uma aposentadoria portuguesa. E aí ele estava só esperando esse processo, né, das aposentadorias, porque ele queria ir para a Grécia. Ele era filhos, assim, de gregos, tudo, e aí ele falou assim, olha, eu vou te mandar vou te mandar umas matérias muito interessantes sobre tudo isso que está acontecendo. A única coisa é que vai estar escrito em grego. Eu falei assim, realmente, eu não vou entender nada, né? Então, é isso, né? Então, eu tô falando isso por quê? Porque, assim, sabe, independente, às vezes a pessoa fala assim, olha, aposentadoria com 65 anos, 67 anos, só para pessoas que já estão assim, né, já tá com uma idade avançada, tá nada. Esse cliente aí tá sonhando, tá planejando em morar em um outro país. Então, o que eu trago para vocês aproveite, planeja para desfrutar A cada vez partir de mais. que idade é recomendado fazer um planejamento previdenciário, Jessia? Faltando Eu, quantos anos para se aposentar, tu acha? No mínimo 15 antes, não? olha, quanto antes melhor. Então, assim, se formou, começou a trabalhar, ou então não se formou, né? Mas fez assim, ali um colégio técnico, já começou a trabalhar, já é importante começar a pensar na aposentadoria. Sempre, Ah, mas porque tudo bem. Esse é o mundo uhum, ideal, mas e o mundo ideal. real? Qual é? 45, 50 Ai, anos? eu como assim advogada, né, eu penso assim, que no mínimo, sabe, eu fico muito feliz quando o meu cliente tem 15 anos de contribuição. Porque eu falo assim, poxa, você já conseguiu algo que muitas pessoas não conseguem. Carol, você não tem noção. A maioria dos meus clientes que eu pego, que
sabe, não tem 15 anos de contribuição. A maioria, eu diria que 80%. Então, se você começar, se você tem em torno de 40 anos, 35, sabe, 35, 40 anos, já começa a pensar na aposentadoria. Já começa a Tá, pensar. eu tenho umas perguntas aqui. A Neiva pergunta: quem já é aposentado e pretende fazer a transferência de pagamento para a Espanha, vale a pena fazer isso antes de obter a cidadania, que seria a nacionalidade, tá, gente? Ou enquanto tem visto apenas de residência? Quando essa pessoa já é aposentada e ela quer fazer a transferência, quer receber no exterior. É isso. Sim, O que que pagamento. acontece? Oi? Quem já é aposentado e pretende fazer a transferência de pagamento para a Espanha, vale a pena fazer antes ou depois da nacionalidade espanhola? Olha só. Você está vendo como as pessoas confundem a questão da nacionalidade com o previdenciário. No caso, a partir do momento que você resolve residir em um outro país que tem um acordo previdenciário internacional, você já pode requerer essa transferência. Você pode pedir essa remessa eletrônica. Então, chegou no país, né? Vamos falar da Espanha. Então, chegou na Espanha, conseguiu aquele empadronamento, o que que você vai requerer? Você vai requerer a sua aposentadoria, já vai requerer a transferência, porque você precisa ter uma conta no seu nome, porque não vai ser transferido para uma conta de terceiro. Então, pediu para transferir, é só isso. Então, não tem nada a ver com uma nacionalidade, independente de ter ou não. O que tem que ter é o quê? Uma residência e uma conta corrente. O meu marido vai a trabalho contratado pela Espanha. Eu não vou trabalhar a princípio. Posso contribuir como autônoma, como aqui no Brasil? Se você tem UNIE, você pode fazer atividade alta como autônoma na Espanha e sim contribuir aqui. É isso, né, Jessy? Então, neste caso, o que que acontece? O sistema previdenciário espanhol, ele tem, assim, muitos regimes, né? E não é muito simples. Então, de verdade, eu oriento a procurar um contador. Né, para saber exatamente, porque você tem que contribuir, porque assim, é um mundo, são É super vários. delicado as coisas de autônomo na Espanha. Tem que ter um É, contador, tá, gente? Eles multam todo mundo, eles tiram, enfim. E tem contadores online, tem páginas online para empreendedores que fazem ali tua gestoria online, você é um pouco mais acessível, tu paga um contador, tá certo? exatamente, a melhor coisa é procurar um profissional e pedir orientação, porque o assunto é complexo. É porque, às vezes, a gente faz um paralelo, porque no Brasil, por exemplo, você vai contribuir como autônomo ou como facultativo, você vai lá, imprime a guia, paga, pronto e acabou. Aqui Aqui não é não. assim, na Espanha não é assim. Então, infelizmente, não tem aquela dica de ouro, não tem. A melhor dica de ouro é procure um profissional para orientar. A Bia pergunta: sou aposentada no Brasil e queria ir morar na Espanha e queria transferir minha aposentadoria. Quantos por cento do valor eu perco com essa transferência? Sou espanhola de origem e sim, fiz previdência. Lá vem a nacionalidade. Fiz Olha previdência só, privada e todos da VARs tomamos um calote, de certo, provavelmente. no caso, o que que acontece? Eu vou responder assim o que diz a lei e vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu já com alguns clientes que relataram para mim. O que que acontece? Quando você pede a transferência, fica já retido na fonte os 25%, independente de quanto recebe. Então, se é um salário mínimo ou o teto previdenciário, realmente vai ser descontado, né? Mas o que que acontece? Tem a questão da bitributação também, que não pode ser bitributado. Então, às vezes, a pessoa ela consegue um abatimento entre os dois países, mas aí é muito importante procurar um tributarista para estar assessorando nessa questão tributária.
A Bia fala, eu já sou aposentada no Brasil, eu sou espanhola de origem, 30 anos de contribuição. Tenho direito a algo na Espanha? Se ela trabalhou no Brasil a vida inteira? Então, é aquela questão, né? Que ela, no benefício previdenciário, para ter uma aposentadoria só contribuindo. Então, teria que se filiar e teria que fazer as contribuições previdenciárias. Agora, como espanhola, talvez ela poderia estar se candidatando naquele retorno voluntário, igual você havia comentado. Sim, Aí mas seria uma. o retorno voluntário é um período de tempo É, muito curto, mas, sabe? mas Não às é vezes. para, não tem É, nada a ver com a previdenciário, assim. Só tem é, uma ajuda econômica inicial para começar de novo aqui na Espanha. é. Mas no previdenciário não vai ter. Só Não, a questão da transferência, né, da aposentadoria para a Espanha, que tem um acordo internacional. tá certo. Alguma outra pergunta, galera? Entendi. A Bia respondeu. Alguma outra pergunta? Gersi, qual era o outro? Desculpa que eu pensei que tu tivesse mandado para esse celular e eu tô ao vivo e não vi, eu não posso A entrar no última é WhatsApp. sobre a questão da prova de vida, que é muito interessante. É verdade. Principalmente para as pessoas, para os seguidores que perguntaram sobre a questão da transferência. Porque quando você faz a transferência da aposentadoria do Brasil para a Espanha, você tem que fazer a prova de vida. A prova de vida no Brasil, esse ano, não precisa ser feita, né? Para quem é residente no Brasil, né? Então, para quem está no exterior, e de preferência para quem está na Espanha, como que fica a situação? Tem que pegar, enviar um e-mail para o consulado. Esse e-mail, o que que vai, nesse e-mail você vai preencher um formulário com todos os seus dados, vai enviar o seu endereço, vai enviar também uma cópia do passaporte. Aí no dia, você vai assinar na frente do serventuário, tá bom? Depois, você vai pegar todo esse formulário e vai enviar, o original, vai enviar para a Agência Internacional do Rio de Janeiro. Então, tem que continuar fazendo a prova de vida. E também tem que fazer também o envio desses documentos de forma eletrônica. Então, são 3 passos, né? Repete então, vai. 4 passos, vamos colocar 4. Então, vai enviar o formulário para o consulado. O Depois, consulado correspondente, teu consulado correspondente no exterior, tá, gente? No nosso caso aqui na Espanha é o consulado ou de Barcelona ou de Madrid, depende da onde você mora. eu vou fazer Lá- inclusive um adendo, que o consulado de Madrid, eles estão fazendo o serviço via Skype para quem não tem quando fica muito difícil para chegar até o consulado. Então Ai, que você pode legal. pedir esse atendimento via Skype. É muito bom. Tá, daí. Então, primeiro, a consulado. Segundo, Assinar o formulário preenchido na frente do serventuário. Depois, fazer a cópia de todos esses documentos. Tem que tirar a cópia, né? Ou então eu tiro uma foto, mas uma foto bem bonitinha, sabe? Bem enquadrada, sem sombra. É uma missão, né? Uma foto boa de documento é uma missão. Depois você vai enviar no portal do meu INSS esses documentos. E também deve ser enviado para a Agência Internacional do Rio de Janeiro. Então, são 2 passos aí finais super importantes. Enviar esses documentos de forma eletrônica e depois enviar físico para a agência internacional via correio. e o consulado não faz isso, né? O consulado só faz o processo inicial. É. O que o consulado ajudou muito, né? Foi o quê? Que quando ele começou quando ele começou a presenciar essas assinaturas do formulário, os aposentados eles deixaram de fazer aquela apostila diária. Isso é ótimo. Então, foi um trabalho a menos. Então, eu achei que isso facilitou tanto a vida. Facilitou demais, porque você pega, já vai com o documento, tudo preenchido.
eles já vão verificar, né, as informações do formulário junto com os documentos que vocês vão enviar. Depois, você vai lá, assina na hora, já envia. Em um dia você resolve tudo, né? Vai no consulado, envia os documentos para o aplicativo, envia os documentos para o Rio de Janeiro, pronto, acabou. E aí não corre o risco de perder, de ter suspenso, né, o benefício, porque às vezes é bem trabalhoso restabelecer o benefício. Às vezes é fácil, às vezes não. Então, fazer Sim. tudo certinho. Para finalizar, vamos pegar a pergunta do Ítalo. Posso contribuir nos dois países e receber duas aposentadorias? Pode e deve. Pode e deve. Hum, É a Tá na melhor lei? Pode. É a melhor coisa. Existem regras, sim, para conseguir contribuir, principalmente se estiver morando na Espanha, tem o jeito certo de contribuir lá no Brasil, e se estiver no Brasil, tem o jeito certo de contribuir na Espanha. E tem que também se atentar o valor que vai ser contribuído também, para ter um benefício bom lá na frente, porque você sabe, Carol, uma coisa assim que eu percebo é que às vezes o cliente ele ou ele tinha uma média muito baixa de contribuição, e às vezes com o decorrer do tempo a gente consegue aumentar e conseguir um valor de uma aposentadoria muito melhor. Ou Uhum. às vezes também o cliente tem uma média muito alta e fala assim: ah, eu vou contribuir com um salário mínimo mesmo, porque mal não vai fazer. E na verdade, cada contribuição que vai entrando vai diminuindo o valor do benefício. Então ele acaba sendo prejudicado. Então é muito bom ter uma orientação em como contribuir. Para isso está aí a doutora Gersi, para nos ajudar a fazer todo esse planejamento de uma forma muito mais consciente e focado nos resultados, né, Gersi? Que é acho que é o principal no caso do advogado previdenciarista, é que o seu cliente ganhe o melhor benefício na sua aposentadoria. É. O foco do advogado previdenciarista é exatamente esse. Sempre o melhor benefício, né? Sempre conseguir uma maior aposentadoria. Por Sempre, sempre. A gente fica brigando por tempo, por valor, né? Por tudo. Tudo para conseguir mais Até coisa. porque, né, gente, o servidor público, ele tá ali, ele é pago pelo governo, então ele não vai dar benefícios pro, né? É muito difícil um servidor público beneficiar nós. Ele vai Mas fazer o... sabe, eu vou comentar uma coisa, assim, que eu comentei com uma cliente muito querida essa semana. E nós estávamos ajustando exatamente o quanto ela iria contribuir no Brasil e o quanto que ela iria ter de aposentadoria. E nós ficamos, sem mentira, quase uma hora só para acertar os valores, sabe? Ai, vamos nesse valor, não, vamos, quanto que vai dar, sabe? Aí faz o ajuste do valor da aposentadoria, faz o cálculo de quanto que vai ter a retenção no imposto de renda. Gente, por mais assim que o servidor público tenha boa boa vontade. vontade, ele não tem condições de fazer isso, né? Não tem como o servidor falar assim, olha, o quanto fica bom para você pagar por mês? Como que tá a sua disponibilidade de pagamento? Quanto que você almejaria de ganhar na sua aposentadoria? Não tem como, né? O servidor ele tem um monte de trabalho ali para fazer, obrigações, metas para serem cumpridas. Então, esse atendimento é um serviço mais particular mesmo, né? Então, tem que procurar profissionais capacitados. Gessi, e pessoas assim que contribuíram, por exemplo, 5 anos no Brasil e estão finalizando a sua vida laboral aqui na Espanha, pode pegar a contribuição do Brasil e juntar com a contribuição para somar anos e se aposentar aqui na Espanha? Pode sim. O Acordo Previdenciário Internacional, ele tem como objetivo proteger o trabalhador imigrante. Então, o que que acontece? Muitas vezes, os trabalhadores, eles não podiam, assim, se filiar ao sistema previdenciário de um país estrangeiro. Então, eu chegava na época de se aposentar, ele não tinha o tempo mínimo no país dele e nem mesmo no exterior, né? Em um país estrangeiro. Então, o que que aconteceu?
O Acordo Previdenciário Internacional, ele fez o quê? Ele fez com que pegasse a soma do tempo de contribuição para juntar 15 anos, ou seja, para você ter acesso, no mínimo entre esses dois países, precisa ter os 15 anos, e aí sim você vai ter acesso a uma aposentadoria em um valor proporcional. Então, por isso que é interessante se planejar. Porque, ok, não quero mais contribuir lá na Previdência espanhola ou brasileira. Ok, mas de quanto que vai ser a sua renda? Sua renda vai ser de tanto. Isso vai ser bom para você? Tá ok esse valor? Tá legal. Ah, não tá legal, então vamos melhorar. E é nisso que eu trabalho. Ótimo. Então é isso, galera. Gersi, muito obrigada pela sua presença. E eu Para quem quero... precisar qualquer tipo de ajuda da Gersi, pode entrar ou através do meu Instagram ou do Instagram dela, ou mandar um WhatsApp para nós que a gente vai respondendo, tá certo? Marcar consulta com a Gersi ou fazer um planejamento com ela também é super recomendado. Muitos dos nossos seguidores já fizeram e estão muito satisfeitos com essa pessoa tão querida que é a Gersi, tá certo? Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Vamos voltar com as lives pouco a pouco. Gersi, uma boa noite. Vamos descansar. Obrigada. Uma boa noite para quem está na Espanha e uma boa tarde para quem está no Brasil. E para quem estiver assistindo gravado, muito obrigada por ter ficado com a gente. Tá certo? Muito obrigada, galera. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.